Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a tua casa, esse amanhecer divino, rico e poderoso, do qual o Senhor nos confiou estarmos aqui, finalizando a semana da melhor forma, na presença de Deus. O que adianta, às vezes, reconhecer que fomos acordados, que estamos vivos, mas não estar ligado no autor da vida. De nada adianta. O que adianta você caminhar, andar, correr, mas no natural você está tudo certo, tudo normal, mas no espiritual você está abatido, você está morno, você não tem procurado ali uma comunhão, uma relação com o Pai. Em nome de Jesus, a nossa relação com Deus é em espírito e em verdade. Por mais que às vezes pessoas falem, eu agradeço a Deus, eu falo com Deus assim, eu falo do meu jeito, eu tenho a minha fé. Irmãos, muitas das vezes a gente acha que é do nosso jeito, mas é como está escrito. Aleluia. Está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Jesus, ele fala que a nossa ligação aqui na terra para nos colocarmos com Deus é só através dele e nada mais. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus, que veio aqui em carne, aleluia, que o próprio Deus bolou, arquitetou esse plano perfeito da cruz. Em espírito foi manifesto em Cristo Jesus para que nós conhecêssemos a Deus. Olha que louco, olha a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus, na tua infinita misericórdia, aleluia, viu que as coisas aqui não estavam indo bem e resolveu bolar um plano fora do comum, aleluia, o plano da cruz, o plano perfeito, o plano que envolveu sangue pela minha e a tua vida, o plano que envolveu morte, aleluia, o plano que também envolveu ressurreição e vida eterna. Então não adianta nada você estar de pé, você está aí, levantou, glória a Deus, mas a tua vida não estiver ligada no autor da vida. Você está sendo uma vida incompleta. Então, além de você estar de pé, além de você estar vivo, esteja ligado no autor da vida e viva como se ele estivesse vivendo dentro da tua vida, porque ele vive, ele reina, a tua presença é real. Aleluia, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então andemos como se Cristo estivesse vivo no nosso interior. Aleluia, e o reino de Deus é movimento. Cristo, ele quer exercer, Cristo, ele quer fazer através da nossa vida e na nossa vida, em outras vidas. Amém? O plano de Deus é bem maior do que o nosso. Por isso que Isaías fala, assim como o céu está acima de vós, assim é o amor, é o meu plano por vocês. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Então, às vezes, colocamos as mãos em algumas coisas, nos prendemos em algumas situações, achando que está certo do jeito que nós está fazendo, e vem Deus, usa pessoas, Deus fala com você, no teu consciente, no teu subconsciente, no teu espírito, não sei como ele fala com você, mas ele fala, e você acha que do jeito que você está fazendo é melhor. Você acha que o tempo que você tem de experiência aqui na Terra, em situação que Deus quer mexer na tua vida, é melhor que a de Deus. Se atente para isso. Deus tem o melhor para nós. Os planos de Deus são maiores do que os meus e os seus. Então esteja hoje, nesse dia, decidido a viver os planos e os propósitos de Deus. E o propósito de Deus aqui nessa terra só é vivido a partir do momento que a tua vida esteja rendida aos pés de Jesus Cristo. O propósito de Deus começa numa vida aqui a partir do momento que você recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma. Ele é tudo o que precisamos está em Cristo Jesus. Ele é fonte inesgotável, inigualável, fonte que não seca, porém ela jorra, renova e restaura e multiplica. Eu sou fonte de água viva, quem tem sede, eu darei de beber. Ele fala para a mulher do poço de Samaria: se a senhora beber dessa água que você veio pegar nesse poço, logo mais você vai ter sede. Mas se beberes da água que eu vos der, de nada mais terá falta, nem sede sentirá. O próprio Cristo se oferecendo ali como fonte de água viva, fonte de alimento, pão da vida. Aleluia, é isso que ele quer que nós enxergamos, porque em João 6,35 ele vem como o pão da vida. Eu sou o pão da vida, aquele que tiver parte de mim nunca terá fome.
Deus está falando o seguinte: eu mandei meu filho aí para que as vontades de vocês cessem por esse mundo maligno. Eu mandei meu filho aí para que a sede de vocês seja através do sangue do meu filho que foi derramado para saciar a sede de vocês. Eu mandei meu filho aí para que vocês não andem mais tão arregados e apegados nas coisas da terra, porém viva o céu na terra através da vida do meu filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então que possamos hoje, nessa manhã, aleluia, já estarmos aqui partilhando a palavra, reconhecendo quão grande o amor de Deus é para conosco, a tua bondade, a tua misericórdia que se fez presente nessa manhã, e procuremos estar ligado nele aqui nessa terra, e procuremos viver avivado. Como que eu vivo avivado? Eu vivo com a presença do Senhor queimando no meu coração. Independente da situação, eu tenho que estar disponível, aleluia. Independente do cenário, nada pode mudar o que já foi colocado no meu interior. Amém? Não deixe ambientes te mudar. Seja você a mudança de cada ambiente que Deus te colocar. Aleluia. Porque a transformação é de dentro para fora. A transformação tem que ser você. Você é luz em meio ao mundo, você é o sal da terra. Somos enviados aqui para ser a diferença, para ser realmente um canal de bênção. Sóis cartas vivas, marcada com a presença de Cristo. Outrora tinha que ter carta escrita para que os nossos irmãos da antiga fosse passar por alguns territórios, o rei, o responsável, o líder daquela pessoa tinha que escrever uma carta para você passar por outros lugares. Outrora, nós somos essa carta. Nós somos lido onde colocarmos a planta do nosso pé. Nós somos cartas vivas queimando na presença de Deus. Então hoje não precisamos de carta escrita por ninguém, porque o próprio Deus escreveu na tábua do nosso coração: Sóis é filho, tu és filho amado. Aleluia, a minha graça te basta. Então, faça bom uso da grandeza de Deus na tua vida, através da presença do Espírito Santo. Aleluia. E não deixe as coisas dessa vida, as coisas externas, atrapalhar a tua caminhada interna com Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Então, antes de saudarmos, nos alegrarmos, sexta-feira, glória a Deus, reconheça os outros dias que o Senhor cuidou. Reconheça a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Para chegar na sexta, Ele nos livrou de muitas coisas. Deus é onisciente, aleluia. Coisas não chegou na nossa vida, coisas não nos afetou por causa da onipotente mão de Deus que está sobre nós. E nós que estejamos cada vez sujeitos à vontade de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Como que as lutas não vão prevalecer? Como que o inimigo não vai ter poder na minha vida? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Esteja sujeito à vontade de Deus para que você ande como Deus quer que você ande, através de Jesus, da tua vida no caminho de Jesus. Resista às tentações, não ceda, não caia, não faça corpo mole, não diga que a carne é fraca, não dê espaço para, através da liberdade, para a libertinagem e achar que está tudo bem, que você é fortão, que quem é forte é Deus na sua vida. Então, quanto mais Deus na sua vida, mais você estará fortalecido. Não é sobre a tua força, é sobre a força que está em ti. E se você não preservar a presença de Deus, ela pode se extinguir. Não entristeçais o Espírito Santo. Então não é sobre você, é sobre a presença que está sobre ti. Preserve essa presença. Aleluia, para que no seu dia a dia, na tua caminhada, você possa alcançar êxito em tudo que for fazer. Aleluia, para que nenhuma guerra venha te travar, nenhum processo venha te paralisar, para que todos esses sejam lidados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Maior é Deus na nossa vida. Irmãos, hoje eu estou no livro de Jeremias, muito forte. O chamado de Jeremias, padeceu muito pregando a palavra de Deus, sofreu até com os seus da sua própria casa, a partir do momento que Deus levantou ele como profeta. E nos nossos dias hoje não é diferente, quando o Senhor nos levanta a algum chamado na obra, pessoas estranhas
Pessoas vão estranhar a presença do Senhor na nossa vida, algumas pessoas vão ser tocadas, algumas pessoas vão ranger o dente, aleluia, mas o maior é o que te chamou. Aquele que começou a boa obra há de terminar, mas pessoas estranhas, pessoas de dentro da nossa casa, quando eu falo de dentro da nossa casa, eu falo do nosso âmbito próximo, né? Pessoas íntimas, familiares, às vezes parentes, seja o que for, pessoas às vezes vão estranhar e vão virar contra você, porque a palavra do Senhor diz que não tem comunhão a luz com a treva. E Jeremias passou coisas que você fala assim, ele chorou, ele chegou ao ponto de não querer mais nada, mas Deus sempre sustentando ele. Um profeta muito odiado pelo povo de Judá, de Jerusalém daquela época, um povo ruim, idólatra, rebelde. Tanto é que de Jeremias que sai o cativeiro, né, que Deus declara ali 70 anos, né, para eles ficarem cativos. Depois entra Daniel e Deus estava com ele em todas as coisas. E eu quero ler aqui sobre o chamado, quando Deus chama Jeremias. Às vezes nós nos achamos pequeno para algo grande que Deus quer nos colocar, e nós mesmos nos diminuímos, e Deus quer nos confiar algo, e nós mesmos nos diminuindo. Irmão, se Deus chamou, se Deus moveu, se Deus colocou, se Deus quer fazer, se Ele quer te usar através disso ou daquilo, aleluia, deixa Deus te usar. Não diminua o que Deus quer fazer crescer espiritualmente. E olha o chamado de Jeremias no capítulo 1, no versículo 5, 4 e 5. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. E antes que saísse do útero da tua madre, eu já tinha te santificado. Irmãos, antes de nós ser formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. E antes que saísse do útero de ser formado, e antes que saísse, que viesse a essa terra, o Senhor já tinha nos santificado. Escolhido não tem escolha. Escolhido é selecionado antes do ventre, no mistério com o Papai do céu. Antes de nós sermos gerados no ventre da nossa madre, do qual exige uma relação aqui natural de um homem e de uma mulher para que nós fossemos gerados, é Deus que nos coloca na parte do fruto para ser gerado. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, o conhecimento de Deus sobre a nossa vida é além do que possamos imaginar. Então, Ele conhece nós antes de ser formado e antes de nós sairmos do útero da nossa mãe e vir aqui a essa terra. Que dúvida você tem de deixar a tua vida na mão de Deus? Na mão de um Deus que te conhece antes mesmo de você vir até aqui. Na mão de um Deus que fala que sabe os seus dias na palma de tuas mãos, todos os seus dias aqui, antes mesmo deles serem cumpridos ou ser existente nessa terra. O salmista Davi vai falar que Deus já sabia todos eles. Que dúvida você tem ainda de se render aos pés do Senhor, abandonar essa vida de sujeira, abandonar essas práticas pecaminosas, abandonar essas ciladas que você vem caindo continuamente em mesma coisa? Que dúvida você tem da tua vida estar ligada na mão de Deus? De um Deus que nos conhece antes de nós virmos, dado como vida aqui nessa terra. É muito forte, porque ele fala que já tinha santificado Jeremias e separado ele para a obra. E se hoje estamos em Cristo, se hoje a minha vida está em Cristo, o Senhor já tinha me santificado e me escolhido antes de eu vir para cá. E quando você pega isso, irmão, faz assim na sua vida. Dá uma virada, eu oro a Deus que dê uma virada aí na sua vida, na sua caminhada com Jesus, para que você largue mais a mão humana e deixe a destra do Senhor operar na tua vida. Aleluia. Para que o fruto do Espírito Santo seja exercido e nítido na tua vida, mediante o teu confiar e o teu entregar. Aleluia. E Jeremias fala que ele é uma criança. Ele fala: ah, Senhor, meu Deus, observe-se, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Alguns historiadores, alguns teólogos falam que aqui não fala do fato dele ser uma criança pequena, mas fala do fato dele ser pequenino na fé. Fala do fato dele não ter conhecimento ainda de nada da parte do Senhor. Não de ser uma criança pequena, né, de 5, 7 anos, mas sim dele ser pequenino na fé. E olha o que Deus fala para ele, quando ele fala que é uma criança que não vai saber falar sobre as nações. Porém o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, pois tu irás